Bom, eu sou o professor José Leôncio, estou aqui para mais um exercício sobre variância e desvio padrão, agora com dados agrupados em intervalos de classe, aqui, tá? Nós acabamos de fazer aqui um sem tabela, depois fizemos esse com tabela já, mas ainda não é classe, são dados brutos, e aqui nós temos uma tabela com intervalo de classe. Não vai mudar praticamente nada. A única novidade aqui nas classes é que aqui eu não sei quais são os valores exatos da variável, porque eu tenho um intervalo de 1 a 7. Aqui não está me dizendo se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, é um intervalo. E aqui eu tenho 4 números aqui dentro. Eu não sei quais são esses números. Então, toda vez que acontece isso, nós vamos considerar o ponto médio da classe para ser a nossa variável. Tá? Eu vou chamar de xi. Então, xi é a nossa variável. Então, como é que eu faço isso aqui? Ó? Você pega o ponto médio dessa classe. Como é que acha ponto médio? Soma os dois extremos e divide por 2. Ó, 1 mais 7 dá 8. Dividido por 2, 4. Então, nós vamos considerar que essa primeira variável é 4. Primeiro valor da variável. Aqui, ó, 7 mais 13, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Tá? Aqui, ó, 13 mais 19 dá 32. Dividido por 2 dá 16. E assim vai. O próximo vai dar 22 e depois vai dar 28. Como é que eu sei disso? Porque se o intervalo da classe é de 6 em 6, os pontos médios também vão aumentando de 6 em 6. Então, ó, 4 mais 6, 10, mais 6, 16, mais 6, 22, mais 6, 28. Tá? Bom, agora eu faço tudo como eu fiz nessa primeira, porque agora eu já tenho o xi e o fi, tá certo? E aqui eu não tinha o xi, eu tinha intervalos. Aí o que eu fiz? Eu criei o xi a partir dos pontos médios. Então eu vou precisar aqui da coluna do fi xi novamente, que é para calcular a média. Depois nós vamos ter que ter a coluna do di, que é a diferença de cada valor da variável para a média, que são os desvios. Depois eu vou querer o fi vezes o xi elevado ao quadrado, porque é isso que me faz calcular a variância. Então vamos fazer isso? Primeiro eu vou fazer essa coluna do fi xi. Isso aqui é o produto desse cara aqui, o fi, por esse valor da variável. Então nós temos 16. E se eu copiar essa fórmula para cá, ele faz tudo para mim. Eu já calculo o total. Com esse total aí, eu obtenho a média aritmética. Ou seja, 444 dividido por 30. Quanto que vai dar isso aí? 444 dividido por 30, o Excel calcula para nós, deu 14,8. Tá certo? Com isso aí, com esse valor eu vou calcular o DI, tá? Porque o DI, só que eu vou calcular valores absolutos, existe uma fórmula aqui no Excel, chamada ABS, valor absoluto, e eu digito aqui o que eu quero calcular. Eu quero calcular a diferença do valor da variável, que é 4, para a média, menos 14,8, tá? Ele já vai me dar isso sempre em valor positivo. Eu vou copiar isso aqui, ó. Essa coluna nada mais é do que a diferença de cada um desses valores para esse número aqui, ó, que é a média. 4 menos 14,8, 10 menos 14,8, 16 menos 14,8, 22 menos 14,8, 28 menos 14,8. Só que em valores sempre absolutos, positivos, tá? Agora eu vou calcular logo isso aqui direto, ó. O FIX, opa, desculpa, não é XI, aqui é DI, tá? É DI, eu vou pegar a coluna do FI, ó, olha a fórmula aqui, ó. Vou pegar a coluna do FI e multiplicar por
DI elevado ao quadrado. DI é esse aqui, ó, DI elevado ao quadrado. Ok? Então, esse valor aqui, ó, é esse número aqui, o 4, multiplicado por esse cara ao quadrado. Esse cara ao quadrado dá mais de 100, ó, porque 10 vezes 10 dá 100. Certo? Então, dá mais de 100. Vezes 4 deu 446. E se eu copiar essa fórmula aqui, ele faz todas as linhas para mim. Tá? E já calcula o total. Com esse total, eu já calculo a variância. Então, a variância é aquele total, 1684,8 dividido por 30. Tá? Se for a amostra, vai ser 30 menos 1. Tá? Então, vou calcular isso aqui. Opa, tem que pegar esse sinal de igual, senão o Excel não entende que é para calcular. Então, a variância é isso aí, 56,16. Agora, se eu tirar a raiz quadrada disso aí, eu calculo o desvio padrão. Desvio padrão, então, vai ser a raiz quadrada desse número. Então, esse número aí, 56,16, eu vou elevar isso aí a meio, porque elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Todo radical pode ser transformado numa potência onde o expoente é uma fração. Tá? Então, o desvio padrão é esse aí, 7,49. Se eu quiser o coeficiente de variação, você vai pegar esse valor, 7,494, dividir pela média, quanto que é a média? 14,8, e multiplicar por 100, que aí o resultado é em porcentagem. Então, vamos lá. Vou copiar esse cálculo aqui, colocar aqui na frente. Deu 50,6%, ok? Então, essa é a forma de calcular variância do desvio padrão e coeficiente de variação. Tá certo?